Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo aos Efésios, o capítulo 1, o versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Nós lemos que na eternidade passada, o Espírito Santo fluía do Pai ao Filho e retornava ao Pai em um fluxo incessante de amor eterno. Também foi na eternidade passada, antes da fundação do mundo, que nós fomos eleitos para sermos envoltos no amor de Deus. Esta foi a revelação dada por Deus, que se aplica a cada um de nós, os que cremos, dada ao profeta Jeremias. O Senhor disse a Jeremias: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei. E te constituí profeta às nações. Muitos de nós vemos o agir de Deus em nossa vida como obra do acaso. Começamos a contar a história da nossa redenção só a partir do instante em que ouvimos falar de Cristo. Contudo, Deus, ele já nos conheceu desde a eternidade passada, e é o Espírito Santo que coloca esta convicção em nós. Nós lemos em 1 Coríntios, no capítulo 2, o versículo 10. Deus nos revelou pelo Espírito. Antes de continuar a leitura, devemos nos perguntar: o que Deus nos revelou? Isso está no verso anterior. 1 Coríntios, o capítulo 2, o versículo 9, como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Para estes que amam a Deus, nos foi revelado verdades, como a de que fomos escolhidos antes da fundação do mundo. E como sabemos destas verdades? E como sabemos dessas revelações que nos são entregues e que jamais foram vistas, jamais foram ouvidas e jamais subiram ao coração de um ser humano? Paulo, continuando em 1 Coríntios capítulo 2, o versículo 10, depois de ter dito: Deus nos revelou estas verdades profundas pelo Espírito, ele continua: porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Se o Espírito de Deus conhece as profundezas de Deus, como não nos conhecerá a nós? Lembra, a Jeremias foi dito: antes que saísse da madre, significa lá no seio da tua mãe, antes que saísse da madre, te consagrei. Vamos ler o que está no Salmo 139, do versículo 13 ao versículo 16. Pois tu, Deus, formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Saiba, o eterno amor de Deus envolve você desde antes da criação do universo e desde quando foi gestado no ventre de sua mãe. Seja grata a Deus por ter sido eleito, por ter sido eleita. O Senhor nos escolheu. Nós temos que entender. Gênesis capítulo 1, o versículo 1, ali iniciou a história do universo como nós o conhecemos. Para trás desse instante, para a eternidade passada, o Senhor Deus, ele já havia nos eleito para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele.
E quando nós estávamos lá no ventre de nossa mãe, Ele também foi até nós, nos formar no interior da nossa mãe, um corpo. Ele nos preparou e Ele nos trouxe até este dia. E todos os dias da nossa vida foram escritos no livro da vida e registrados diante de Deus. O Senhor, Ele tem um grande amor para conosco. O meu nome é César Azevedo, usando a internet para com você compartilhar a palavra de Deus.